para chegar até a Isabel Mega, que aparece em tela. Depois que Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo aqui na CNN, teve acesso, soube que nas mensagens do celular de Daniel Vorcaro tem muita conversa, com deputados e senadores. Depois que ele soube e expôs isso, essa presença, possibilidade de presença do banqueiro em uma CPI dentro da casa que é o Congresso Nacional, gente, ganha um teor ainda mais caótico. É ele falar na comissão. Vai hablar e vai hablar o quê? Ô, Isabel Mega, nós já sabemos que o estoque de ansiolítico em Brasília deve ter esgotado nas farmácias, porque o povo tá preocupado, tá entendendo? Porque assim, existe uma coisa, os parlamentares se defendem, né? Eu não vou falar disso para não expor meu colega, porque se um dia ele falar de uma outra coisa que diz respeito a mim, ele também não vai me expor. Só que agora, gente, no meio do caminho aparece Daniel Vorcaro. E ainda que a gente nem está lembrando da possibilidade de delação premiada. Mas ok, vamos voltar para a comissão. Isabel Mega do céu. O que a defesa de Daniel Vorcaro diz sobre a possibilidade dele falar ou não na comissão? Bem-vinda. Oi, Elisa. Bom dia para você, boa sexta para o Theo, para todo mundo que está com a gente aqui no live. O primeiro ponto é, quer falar, porque a gente tem um histórico nas comissões no Congresso Nacional de gente que ou é amparado pelo Supremo Tribunal Federal para não ir, ou quando vai para ficar em silêncio. A sinalização que a defesa de Daniel Vorcaro nos dá é de que ele vai para falar. O advogado disse o seguinte, ele não vai ficar lá parado ouvindo discurso, ele vai falar. E a defesa também está descartando nesse momento acionar o Supremo Tribunal Federal para evocar um direito que já considera que está estabelecido naturalmente a qualquer depoente, que é o direito de não criar provas contra si mesmo. Então, quando ele verificar que algum tipo de questão pode entrar nessa seara, aí ele simplesmente fica em silêncio. Mas a sinalização é muito relevante e é uma sinalização dupla, Elisa, porque a Aline estava traçando para a gente esse roteiro do dia 24 e do dia 26. Dia 24 na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, dia 26 a CPMI do INSS. E a defesa diz que ele vai nos dois encontros. Então, a gente vai ter, muito provavelmente, se nada mudar nessa estratégia, e a defesa está dando todos os indicativos de que não vai reavaliar isso, a gente vai ter uma dupla ida de Daniel Vorcaro. Quando houve o agendamento de Renan Calheiros na Comissão de Assuntos Econômicos, ficou um pouco essa dúvida, mas como assim? A CPMI já tinha agendado, e aí Vorcaro vai antes na CAI, será que com isso não vai na CPMI? Mas não, os indicativos que eles estão dando é que ele vai nos dois colegiados. E os dois presidentes, citei Renan Calheiros, senador do MDB de Alagoas, que é o presidente da CAI, e o senador Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais, tem conversado com a defesa e com o próprio Vorcaro. O senador Renan Calheiros nos contou que falou por 3 vezes com o próprio Vorcaro. Então, ele já está ali sentindo um pouco de terreno, de como que vai ser essa ida de Vorcaro à Comissão de Assuntos Econômicos. E, segundo ele, o próprio Vorcaro é que pediu a ele para que o depoimento na CAI ficasse para depois do Carnaval, justamente para você coincidir com essas agendas. Então, ele vem de uma vez só para Brasília, fica por aqui, dorme por aqui, fica no dia 24, 25 e aí no dia 26 volta ao Congresso Nacional para falar mais uma vez aos parlamentares. Resolve tudo em uma semana só. Ele está em prisão domiciliar, ele usa tornozeleira eletrônica, então ele acaba que fica sob custódia da Polícia Federal durante essa vinda também para Brasília. E o próprio senador Renan Calheiros nos contou que esses detalhamentos todos sobre a custódia, sobre o transporte, tudo isso, informação também do nosso Gustavo Uribe, foi alinhado com o ministro Dias Toffoli, porque até então era Toffoli quem estava na relatoria do caso Master, né? A gente ainda não tem muitas informações se algo muda em relação a tudo que estava sendo agendado agora com essa troca de relatoria para o ministro André Mendonça. Mas o importante aqui, Elisa, é a gente pensar que teremos uma quebra de silêncio, porque os parlamentares vão perguntar de
tudo o que você imaginar. E aí, o que for conveniente, óbvio, o Vorcaro vai falar. Ele não está querendo, nesse momento, se colocar como o personagem mais silenciado, que não vai atender esses convites, que vai se blindar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Não, a sinalização é de que ele realmente quer dar a sua versão dos fatos. E o que a gente tem até o momento de posicionamento de Vorcaro vem por meio das notas que são mais técnicas ali da defesa, e a gente também teve acesso ao depoimento que ele deu. Então, naquela interação, quando ele é questionado sobre as relações políticas dele, ele fala, olha, tem relação com os 3 poderes. E aí tentam puxar esse fio, questionando sobre essas relações, e ele próprio fala que isso não vinha ao caso para a investigação. Então, isso talvez dê um indicativo para a gente de que lá no Congresso Nacional, quando ele for ouvido pelos senadores e pelos deputados, ele também talvez não entre muito nessa seara de ficar citando nomes. Mas é claro que os senadores estão com muita expectativa, os deputados também, para esse momento frente a frente com o Vorcaro. Afinal de contas, tem muita iniciativa no Congresso Nacional de diferentes parlamentares para que você tenha até mesmo uma CPI para investigar o caso Master. Hoje esse assunto deu uma morrida, digamos assim. O pessoal está indo mais por essas linhas de investigação paralela, via CPMI ou até mesmo a CAI, que é uma comissão que trabalha na fiscalização de tudo que envolve o sistema financeiro também. Por isso tem a prerrogativa de também convidar o Vorcaro. E aí só um último detalhe, Elisa. Na CAI, ele não é obrigado a ir, tá? Lá é convite. Na CPMI, ele é obrigado. E se ele, por acaso, mudar de ideia, o senador Carlos Viana já fala em condução coercitiva. A primeira vez que ele falou isso foi aqui no Live CNN, semanas atrás, inclusive.